Salve, salve, concursando! É sempre uma satisfação encontrar você aqui no canal Ciência Exata. Hoje trago um aulão exclusivo da banca SES Gran Rio. São questões recentes tiradas das últimas provas aplicadas por essa banca. Então se inscreva neste canal para receber todas as nossas aulas gratuitas semanais. E vamos estudar! Então, concursando, utilize a metodologia de parar o vídeo, tentar resolver a questão e depois assistir à minha correção. Lembre-se de que, se tiver dúvida, deixe na seção de comentários. Questão da banca SES Gran Rio do Banco da Amazônia. Já resolveu? Então vamos à resolução dela agora. A frase que apresenta todas as vírgulas corretamente empregadas de acordo com a norma padrão da língua portuguesa é: tem vírgula, primeira coisa já anote aí, SVC e também SUVECA. Veremos já o que significa. Imagino que você já saiba também. Primeira coisa, não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento, correto? A menina que descobriu o chicle também experimentou a possibilidade. Ela experimentou o quê? Então aqui eu já tenho o verbo. A possibilidade complemento. Então, verbo transitivo direto, o complemento aqui é um objeto direto. Não posso separar por vírgula o verbo do complemento. A menina que descobriu o chicle também, eu poderia colocar entre vírgula, porque aqui seria um adjunto adverbial. Como ele é de curta extensão, você pode usar a vírgula ou não. Do que você precisa se lembrar é que não pode usar só uma vírgula. Se usou vírgula, há necessidade de serem as duas, correto? Então, a menina que descobriu o chicle também experimentou a possibilidade da eternidade. São consideradas maravilhosas aquelas histórias de príncipes. Primeiro ponto. O que é considerado maravilhoso? Aquelas histórias de príncipes. Sujeito, não é isso? Onde está o verbo? Aqui. Então, aqui eu tenho o verbo. Não importa se o verbo vem antes ou depois do sujeito. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo. Então, aquelas histórias de príncipes e fadas são consideradas maravilhosas. Essa vírgula aqui, quando aparecer o que, ele é e for um pronome relativo, você vai se lembrar de que, se for uma oração, vou colocar aqui, para ser oração tem que ter verbo, não é isso? Uma oração subordinada adjetiva, são duas. Explicativa, vou colocá-las aqui. A explicativa é aquela que vai explicar o termo anterior e lembre-se de que, se a explicativa virá com vírgula e tem a restritiva. Se for restritiva, vai restringir, vai se referir àquele ali somente. Aí virá sem vírgula. Então, aqui, se tiver vírgula explicativa, pode usar. Está se referindo aqui, está explicando quem são os príncipes e fadas, aqueles que vivem eternamente. Poderia ser restritiva, retiraria a vírgula. Estaria se referindo somente aos príncipes e fadas que vivem eternamente. Mas, para não deixar dúvida na questão, você já vem aqui e descarta a alternativa B, porque separou o sujeito do verbo. Aproveitou o que? Verbo. A textura, complemento, descartei a alternativa C. Aproveitou a textura, o sabor docinho do chicle e ainda o comparou com o mundo impossível da eternidade. Que já é mais interessante. Essa vírgula tem porque aqui são termos que exercem a mesma função sintática. Ele aproveitou o quê? A textura, objeto direto, o sabor docinho, objeto direto. E ainda aqui não terá essa vírgula, porque quando você usa a vírgula antes da conjunção aditiva e, quando forem sujeitos diferentes. Só que aqui não é sujeito diferente, aqui está se referindo à menina. A menina aproveitou, a menina comparou com o mundo impossível da eternidade. Muitas crianças, quando se deparam com o desconhecido, aqui já vem o que chamamos de SUVECA, a ordem direta. Observe só, essa é a ordem direta das frases. Então, primeiro vem o sujeito. Cadê o verbo? O verbo
Eles, aqui é uma locução verbal, passam a fantasiar sobre ele na tentativa de entender. Sujeito, verbo, aí vem o complemento e o adjunto adverbial. Observe só aqui, entre o sujeito e o verbo eu já disse, não pode ter vírgula. Se tem duas, há a possibilidade de estar correta, não poderia ser uma. Por quê? Quando se deparam com o desconhecido. Aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada, adverbial, temporal. Quando aparecerem as orações subordinadas e elas vierem intercaladas aqui, ela está exercendo a função de adjunto adverbial. Então, quando a ordem suveca, que é a ordem direta, estiver diferente, igual aqui nós temos o sujeito, o complemento, para depois ter o verbo, aí virá separado por vírgula. Então, tanto faz que seja uma oração subordinada adverbial ou que seja um adjunto adverbial, se ele estiver intercalado, ou seja, entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento, virá separado por vírgula. Quando as crianças sonham, se você sonha em ser alguma coisa, não é isso? Então vamos ver. Quando as crianças sonham, não vai ter essa vírgula, porque aqui eu tenho o verbo e o complemento, não pode. Sonham em serem príncipes, princesas, aqui está correto, eles são o quê? Príncipes e princesas. Termos que exercem a mesma função sintática. E fadas, elas fantasiam sobre viverem felizes para sempre. Essa vírgula aqui está correta? Sim, porque, de novo, aqui eu tenho novamente uma oração subordinada adverbial. Quando essa oração subordinada adverbial, que exerce a função de adjunto adverbial, ela vier no início da frase ou antes da oração principal, ela virá separada por vírgula. Oração principal, oração subordinada adverbial. Quando ela vem antes, ela virá separada por vírgula. Mas a alternativa E está errada por causa dessa vírgula aqui. Quem sonha, sonha em ser alguma coisa. Então, está separando o verbo do complemento. Não pode tê-la aqui. Vamos à próxima. Você pode observar questão da Banca SES Gran Rio para o concurso da Caixa realizado no ano de 2021. O texto tem o objetivo primordial. Qual é o objetivo principal do texto? Duas dicas para você. Tem interpretação de texto? Você pode fazer, igual vou fazer aqui. Ler as alternativas e voltar ao texto para ver se você encontra as respostas. Ou você pode também ler o texto e depois ler as alternativas para resolver a questão. Essa segunda opção, ela vai gastar mais do seu tempo. Então, você precisa otimizar seu tempo. SES Gran Rio são textos extensos, longos. Então, sugiro que faça assim. Vá lendo as alternativas e volte ao texto. Outro ponto importante aqui, fique atento ao princípio da extrapolação. O examinador contempla questões nas alternativas, ele contempla pontos nas alternativas que não estão presentes no texto. Então, vamos voltar ao texto para buscarmos e verificarmos se as alternativas estão corretas. Qual delas está correta? Vamos lá. Então, qual é o objetivo principal, primordial do texto? Será que é ensinar a gerir as finanças ou sensibilizar sobre a importância da educação financeira? Aqui está o nosso texto, relacionamento com o dinheiro. Caso queira fazer a leitura, pare o vídeo. É um texto do Banco Central do Brasil, Caderno de Educação Financeira. Aqui, pela fonte de onde foi retirado o texto, já traz uma informação interessante. O caderno, ele contempla o quê? Educação financeira. Quando a gente faz a leitura do primeiro parágrafo, desde cedo começamos a lidar com uma série de situações ligadas ao dinheiro. Para tirar melhor proveito do seu dinheiro, é muito importante saber como utilizá-lo da forma mais favorável a você. O aprendizado e a aplicação de conhecimentos práticos de educação financeira podem contribuir para melhorar a gestão de nossas finanças pessoais, tornando nossas vidas mais tranquilas e equilibradas sob o ponto de vista financeiro. Voltando às questões, o objetivo dele é ensinar a gerir. Ele traz um manual de como gerir
os recursos, as finanças pessoais de maneira eficaz? Não. Ele traz o quê? Ele sensibiliza, ele dá, eu poderia falar de acordo com o primeiro parágrafo, que ele dá umas dicas, observe só, o aprendizado e a aplicação de conhecimentos práticos de educação financeira podem contribuir para melhorar a gestão de nossas finanças pessoais. Então, sensibilizar é o objetivo, sensibilizar sobre a importância da educação financeira. Quando a gente volta novamente ao primeiro parágrafo, ele traz sim, ele fala que o aprendizado e a aplicação de conhecimentos práticos de educação financeira podem contribuir para melhorar a gestão de nossas finanças pessoais. Então, ele quer sensibilizar sobre a importância da educação financeira. Em momento nenhum, ele ensina como gerir, vamos ver aqui então. O objetivo dele é prevenir quanto aos perigos do acesso facilitado ao crédito. Vamos ver, até contempla em algumas partes do texto, fala do acesso ao crédito. Vamos ver? Observe, a ausência de educação financeira aliada à facilidade de acesso ao crédito tem levado muitas pessoas ao endividamento excessivo. Aqui ele fala da facilidade de acesso ao crédito. Quando a gente volta lá, ele fala prevenir quanto aos perigos do acesso facilitado ao crédito. Observe esta palavra aqui, é o objetivo maior do texto, o principal, o primordial, o primeiro. Ele fala sim, mas em momento nenhum ele traz dicas, por exemplo, de prevenção quanto aos perigos do acesso facilitado ao crédito. O objetivo primordial do texto é alertar para a complexidade maior do mundo financeiro atual. Também não contempla esta passagem, ele não traz esses alertas para a complexidade do mundo financeiro atual quando você faz a leitura do texto. Então, esse daqui é o princípio que falei com vocês ainda há pouco, o princípio da extrapolação. Vamos ver a próxima. Sugerir a incorporação do hábito de elaborar orçamento familiar, isso daqui é importante, mas o objetivo principal do texto é esse? Também não. Ele vai sugerir essa incorporação do hábito de elaborar orçamento familiar. Vamos ver se o texto contempla essa passagem do orçamento familiar. Observe, similar problema é encontrado nas famílias, nas quais não há o hábito de reunir os membros para discutir e elaborar um orçamento familiar. Então, está falando que eles não discutem, não elaboram. O objetivo do texto é esse, sugerir a incorporação, onde ele faz essa sugestão para fazer a incorporação do hábito de elaborar orçamento familiar. Não contempla. Então, por isso que a alternativa B está correta. O objetivo principal dele é o quê? Sensibilizar sobre a importância da educação financeira, como a gente pode ver aqui no comecinho do texto, no primeiro parágrafo. Ele fala que é muito importante que comecemos a lidar com uma série de situações ligadas ao dinheiro. Para tirar melhor proveito do dinheiro, é importante saber como utilizá-lo de forma mais favorável. Saber utilizá-lo é o quê? A importância da educação financeira para gerir os nossos ganhos. Considere a palavra destacada no seguinte trecho do parágrafo 2. A ausência de educação financeira, aliada à facilidade de acesso ao crédito, tem levado muitas pessoas ao endividamento excessivo. Excessivo vem de qual palavra? Excesso. Ele está cometendo excessos, ou seja, é aquilo que está muito, não é isso? Nós vamos substituí-la por qual outra? Quando tiver pode ser substituída, você já sabe. É sinônimo, também terá na sua prova. São palavras que possuem significados semelhantes. Então vamos ver, nós precisamos de um sinônimo para essa palavra. Observe só, tem levado muitas pessoas ao endividamento excessivo básico. Observe dentro das alternativas se há palavras sinônimas. Básico e essencial são palavras sinônimas. Se uma delas pudesse ser a resposta, a outra também. Não podem ter duas respostas, você já retira as duas. Então, quando eu falar que é excessivo, é muito. Básico é algo pouco, é o essencial. Inevitável, observe só, muitas pessoas ao endividamento inevitável, aquilo que não é evitável. Será que é um sinônimo de excessivo? Não. Excessivo quando é muito. Inevitável é aquilo que não se consegue evitar. Desmedido. Desmedido aqui eu tenho o
um prefixo des, e eu tenho aquele que é medido, é aquele que é comedido, é aquele que faz as ações dentro de uma possibilidade, dentro de uma medida adequada. Se ele não tem medida, aí sim é algo excessivo. Vamos ver se dá certo. As pessoas ao endividamento desmedido. Desmedido é aquele que não tem medida, é aquilo que é muito, é um endividamento grande. Se é grande, ele faz um uso grande de álcool, ele faz o uso excessivo de álcool. Substitua por outras palavras. Imprescindível é algo muito importante. Importante não é sinônimo de excessivo. Excessivo é aquilo que é muito, desmedido também é muito. É uma bravura desmedida, então é muita bravura. Então, a alternativa D está correta. Então vamos lá, turma! O grupo de palavras que atende às exigências relativas ao emprego ou não do hífen, quando usar ou não, segundo o vocabulário ortográfico da língua portuguesa é: primeiro ponto, onde terá hífen e onde não terá. Extraescolar. Gente, você já ouviu falar na regra dos opostos se atraem. Por exemplo, autoescola, não é isso? Autoescola é junto, por quê? Quando o prefixo termina com uma vogal e a palavra da frente começa com uma diferente, eles se juntam. Os opostos se atraem, então autoescola escreve-se junto. Então, o correto aqui seria o quê? Extraescolar, tudo junto, por quê? Vogais diferentes se juntam, vogais iguais, eu vou escrever aqui o quê? Micro-ondas, separado, por quê? Se os diferentes se juntam, os iguais se afastam, ok? Médico cirurgião. Aqui, observe que isso aqui não é prefixo, então é muito interessante você se lembrar disso. Se for prefixo é uma coisa, mas aqui são duas palavras que formam uma outra com um significado diferente, dando um novo significado à palavra. Aí você vai usar hífen mesmo. Então o correto é médico cirurgião. Bem educado. Apareceram aqui os advérbios bem e mal e a palavra da frente começar com vogal, você já sabe, você vai usar o hífen. Então bem educado está correto. Vagalume é a mesma explicação de médico cirurgião. Então aqui eu tenho duas palavras, isso não é prefixo, atenção. Então, já que não é prefixo, tenho duas palavras que estão criando uma nova, eu vou usar o hífen, tá bom? Vagalume tem hífen. E tem também, importante você se lembrar de que sempre que estiver se referindo à botânica, que seja uma planta, alguma coisa, ou então a zoologia aos animais, você usará hífen. Então, vagalume também terá hífen por isso. Então, o correto seria vagalume com hífen. Peguei duas palavras, fiz uma composição por justaposição com hífen, porque criou-se um novo significado e está se referindo à zoologia. Porta-retratos é a mesma regra, porta-retrato. Peguei aqui duas palavras, formei uma nova com um novo significado, então vou usar hífen. É a mesma justificativa para vagalume também, médico cirurgião. Dia a dia é sem hífen mesmo, não mais tem hífen face a face, dia a dia, por quê? As palavras aqui compostas que no meio dela tiver uma preposição, você não mais usará hífen. Show de bola até aqui. Arco-íris. Mas arco-íris é prefixo. O mestre Mário falou que quando termina com vogais diferentes se juntam. Então o correto seria arco-íris junto. Mentira. Isso daqui não é prefixo, que eu peguei duas palavras e formei uma nova. Deu um novo significado. Peguei arco-íris. Virou arco-íris. Então aqui está correto, é com hífen mesmo. É o mesmo caso, por exemplo, de médico cirurgião. Aqui eu já tenho contra-regra prefixo, não é isso? Aí essa regra aqui é bem interessante. Quando o prefixo anterior terminar com vogal e a palavra da frente começar com R ou S, você vai dobrar o R ou S. Então o correto aqui é o quê? Contra-regra, não é isso? É o mesmo caso de antissocial, é o mesmo caso de mini
saia. Mini saia também. Então, aqui está errado. O correto seria contra-regra escrito junto. Agora, aqui apareceu o prefixo sub. Quando aparecer o prefixo sub, você vai se lembrar e a palavra da frente começar com R, H ou B, aí você vai usar o hífen. Então, está se lembrando disso? Então, aqui subutilizar está correto, aqui foi hífen também, porque a palavra da frente começou com R. Sempre que começar com R, H ou B, você vai usar hífen. Anote aí no seu caderno mesmo, não hesite, correto? Conseguiu gabaritar essa questão? E vamos à próxima. Já para técnico bancário, a forma verbal está correta onde? Olha o se. Não vou resolver o se. Eu quero que você pare o vídeo e resolva o se. Nesse caso, é comercializa-se ou comercializam-se? O que você me fala? Vamos ver se você se lembra, sim ou não. Então, vamos ver? Ele comercializa o quê? Verbo transitivo direto. O se é o quê? Partícula passivadora. Então, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Sujeito no plural, o verbo precisa de estar no plural. Então, o correto seria o quê? Comercializam-se. A especulação mais o comércio, aí eu já sei. Neste caso aqui, sujeito composto. Se eu tenho um sujeito composto, eu tenho um verbo obrigatoriamente no plural. Estes trechos que vêm entre vírgula, pode retirar. Olha aqui, a especulação e o comércio legal podem tornar. Certinho? As notícias informam que até hoje em nenhuma parte do mundo, olha o se de novo. Eles substituíram o quê? Verbo transitivo direto. Então, o se é partícula passivadora. Totalmente as moedas plural. Então, aqui, que se substituíram as moedas. Então, aqui, neste caso, letra C, que está correta. Eu poderia falar assim, ó, substituíram, simplificando-se as moedas. Simples assim. Substituíram-se as moedas foram substituídas. De acordo com as regras do mercado, criou-se o quê? Verbo transitivo direto, 21 milhões, sujeito no plural. O se é o quê? Partícula passivadora. Se tem uma partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito no plural. Então, o correto seria o quê? Criaram-se apenas estes pontos. O valor dos produtos comercializados, o que seria? O que seria determinado? Os produtos comercializados, não, o núcleo do sujeito aqui é o valor, então eu tenho um sujeito no singular. O valor seria determinado por uma moeda virtual. Descarto também a alternativa é porque o verbo precisa de concordar com o sujeito. Sujeito no singular, verbo também no singular, ok? Show de bola? Tranquilo, tranquilo? E então, turma, questão para técnico bancário da SESGran Rio. Vamos lá, a concordância do adjetivo destacado está correta onde? A espionagem virtual, gente, a SESGran Rio, ela adora esse tipo de questão e é muito fácil, você já sabe. Feminino mais feminino fica no feminino. Feminino mais masculino, concordância machista, vai para o plural. A espionagem e a ausência, feminino mais feminino. Então, eu tinha que colocar o quê? São corriqueiras na batalha virtual. Por quê? Feminino mais feminino fica no feminino. A guerra cibernética entre os países e o manejo, guerra cibernética feminino, manejo masculino. Então, o quê? De grande quantidade de dados são básicos. Não é isso? Vamos ler de novo. A guerra e o manejo são básicos. Feminino mais masculino, concordância machista vai para o masculino. O acolhimento dos refugiados, masculino. Redução, feminino. Masculino mais feminino, você já sabe. É concordância machista, então são necessários. Os e-mails, masculino mais feminino, concordância machista, certinho, letra D de dado.
Softwares masculino, atualização feminino. Depois dessa aula de hoje, você não vai errar concordância nominal mais. Então, concordância machista, o correto seria o quê? Obrigatórios. Tranquilo, tranquilo, sereno, sereno, extremamente mamão com mel, doce, doce. De acordo com as exigências escriturário, bebê SES Gran Rio, vamos ver? Da norma padrão da língua portuguesa, o verbo destacado está correto. Tem verbo, você já sabe, circula. Tem o se, circula também, interrogação em cima. E aqui só tem se. Aí ficou mais fácil, você já sabe. Se for um verbo transitivo direto mais o se, aí vou colocar aqui, ó, verbo transitivo direto mais o se, aí o verbo vai concordar com o sujeito, que vem depois do se. Vamos ver? No mundo moderno, conferem-se às metrópoles importante papel. E agora, hein? Será que está correto? Confere-se. E nesse caso, é verbo transitivo direto ou não é? Não sei, vamos deixar? De repente, a gente acha um mais fácil. Ele classificou o quê? As 50 maiores cidades. As 50 maiores cidades, sujeito no plural. Com verbo transitivo direto, você já sabe, o verbo precisa de ir para o plural. Classificaram-se as 50, então já descartei. Há quase 200 anos eles atribuem o quê? Mas aqui você precisa de tentar identificar se aparecer crase, é o que aparece aqui nas duas, veremos daqui a pouco. Ele realiza o quê? Negócios. Se ele realiza negócios, verbo transitivo direto. O se, olha aqui, sujeito no plural, o verbo precisa de estar no plural. Então, o correto seria o quê? Realizam-se negócios. Em todos os estudos, ele considera o quê? As cidades, verbo transitivo direto, sujeito no plural, o verbo precisa de estar no plural. Consideram-se é o correto. Então, já vim aqui, só restaram duas, A ou C, é o que nós precisamos de ver. Então, vou apagar aqui para que não fique tão embolado. Você já aprendeu, já memorizou a metodologia de circular e perguntar, ok? Então, vamos ver aqui. No mundo moderno, conferem-se às grandes metrópoles importante papel. Esse importante papel aqui, agora nós já precisamos de identificar o verbo. Ele confere o que a alguma coisa. Verbo transitivo direto. Então, vamos colocar maior aqui. Verbo transitivo direto e indireto. Ele confere o que? Importante papel. Importante papel, objeto direto. Essa questão já é um pouquinho mais difícil. E confere importante papel a quem? A quê? Às grandes cidades. Então, o que importa é você identificar o objeto direto. Então, apareceu verbo transitivo direto e indireto, ou verbo transitivo direto pela primeira vez, está aparecendo o verbo transitivo direto e indireto. Ou verbo transitivo direto e indireto, mais o se, aí o verbo concorda com o sujeito. Agora, qual que é o sujeito aqui? Conferem-se às grandes metrópoles importante papel. Importante papel, objeto direto. Então, esse objeto direto para esse verbo aqui, ele vai virar o sujeito na voz ativa. Por exemplo, eu falaria o quê? Importante papel é conferido. Olha aqui para você ver. Então, o correto aqui seria o quê? Confere-se, vamos simplificar? Confere-se importante papel. Importante papel é conferido na hora que eu coloco na voz passiva analítica. Viu como é importante? Se você observar aqui, apareceu logo na sequência que está no plural. Ainda há pouco falou se tem verbo transitivo direto e indireto, ou verbo transitivo direto, mais o se, o verbo concorda com o sujeito. Sim, mas aqui não é o sujeito. Compreendeu? O sujeito é o que? Importante papel que está depois. O examinador, você pode ver, escriturário do Banco do Brasil, esses concursos muito concorridos,
nacionais, o nível de cobrança deles é muito maior. Então, a alternativa A está errada. Por que que a C está correta, então? Há quase 200 anos, atribuem-se às cidades... Vamos ver aqui, deixa eu apagar aqui de novo. Eles atribuem o quê? Verbo transitivo direto. Mas será que nesse contexto ele é VTD? Não. Ele é VTDI. Há quase 200 anos, vamos riscar isso aqui. Vamos tirar para ficar mais fácil. Atribui a quê? Vamos colocar aqui. A quê? As cidades, as cidades. Vamos deixar só as cidades. Quando aparece preposição, a crase não é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Então, se aparece crase é porque apareceu preposição. Se aparece preposição, você já sabe. É um objeto indireto. Aí nós temos, neste caso, também um verbo transitivo indireto. Agora, ele atribuiu às cidades o quê? A responsabilidade de motor propulsor do desenvolvimento e a condição 1 mais 1 aqui, 2, não é isso? Então, aqui nós temos um sujeito paciente no plural. Extremamente difícil essa questão, porque você está vindo habituado, deu para eliminar algumas, mas aqui você viu que antes eu tinha colocado verbo transitivo direto, depois eu vim e mudei para verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque o mesmo verbo, em contextos diferentes, ele pode ser verbo intransitivo direto e indireto. Muita atenção. Então, vamos simplificar a alternativa C? Vamos colocar aqui, ó, atribuem-se. Vamos ver lá, o desenvolvimento e a condição eu simplifico porque fica mais fácil. Esses adjuntos adnominais ali, eles podem ser retirados, são os termos acessórios. Atribuem-se o desenvolvimento e o que aparece lá? E a condição. Então, já ficou mais fácil aqui de resolver. O desenvolvimento e a condição plural, não é isso? Sujeito paciente. Então, o verbo precisa de estar no plural. Vamos colocar na voz passiva analítica? O desenvolvimento e a condição são atribuídas. Sempre que der são aqui do verbo auxiliar, vai para o plural. Então, por isso que a alternativa C está correta. Por ser uma questão mais complexa, se ainda tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que interajo por lá com você. A concordância verbal está correta em qual das frases? Vamos ver? O que praticou a ação de ter? O consumo de água potável sujeito no singular. Será controlado quando um número expressivo, então, será controlado, sujeito no singular, verbo no singular. Um número expressivo, sujeito no singular. Então, o verbo precisa de estar no singular. Então, não é tiverem, é tiver, quando um número tiver. O meio ambiente seria preservado se os dirigentes do planeta. Quem está praticando a ação de ter? Os dirigentes. Sujeito no plural, verbo precisa de estar no plural. Os cientistas questionam certinho, plural, porque somente 10% estão. 10 estão, simples assim. Porcentagem vai concordar com o número. Sujeito plural, verbo no plural. Alternativa C, correta? Os consumidores não perceberam. Sujeito no plural, verbo no plural. Boa parte do gasto com energia elétrica poderia não. Boa parte aqui é só, olha aqui, sujeito no singular. Então, o verbo precisa de estar no singular. Correto seria poderia. Uma das consequências da falta de água é que 80% enfrentam, 1% enfrenta, 2% ou 80% enfrentam. Mais fácil essa daqui. Olá, concursantes! Aqui no canal do Mestre Mário, passamos por todo o edital para o concurso do Banco do Brasil. Vou fazer a correção agora da prova. Vou fazer a correção neste primeiro momento das questões de gramática. Depois farei das de interpretação de texto. No trecho, às organizações cabe o desafio de orientar seus clientes. Aqui é interessante você observar que isso daqui não é o sujeito, porque aqui nós não temos uma crase, então aqui nós temos a junção
da preposição a mais o artigo definido feminino a. E não há sujeito preposicionado. Então, isso aqui é o quê? Um objeto. Cabe o desafio de orientar seus clientes, já que, na maioria das vezes, eles não sabem quais os limites da privacidade digital. A expressão destacada expressa noção, ideia de que. Primeira coisa, vai resolver questão sobre conjunção. Primeira coisa, você vai olhar aqui, ó, tem causa ou causalidade, você vem aqui e já coloca primeiro. Ou seja, a causa ocorre primeiro, a causa vai levar a outra ação, a uma consequência. Você já ouviu muito falar em causa e consequência. Então, vamos ver aqui. Às organizações cabe o desafio de orientar seus clientes, já que, na maioria das vezes, eles não sabem quais são os limites da privacidade digital. Primeiro, você não sabe e é orientado, ou primeiro orienta porque você não sabe? Primeiro aqui, as pessoas não sabem, observe aqui. Já que, na maioria das vezes, eles não sabem quais são os limites da privacidade. Primeiro, eles não sabem e depois eles recebem orientação. Você é orientado sobre algo que você não sabe o que é. Então, esse já que aqui nós temos o quê? Uma locução conjuntiva, que nada mais é do que uma conjunção que vai expressar uma ideia de causa. Então, aqui você já gabarita a questão. Memorize isso. Tem causa nas alternativas, vai lá e coloca primeiro. Se aquilo não acontecer primeiro, que as outras não pode ser causa. Condição, se, caso, vai indicar a condição para que aquela outra ação aconteça. Irei à festa se eu tiver dinheiro. Ou seja, para ir à festa terá de ter dinheiro. Finalidade é muito comum as bancas cobrarem para mais os verbos, mais um verbo no infinitivo. São o que eu chamo de parar, parer, parir. Não existe o verbo parer, não é isso? Mas é só para você memorizar. Concessão, ela indica o quê? Uma ideia oposta. A mais usada delas é a embora, correto? Comparação vai aparecer lá o como, tal qual, aí já é mais fácil. A palavra ou expressão a que se refere o termo em destaque está corretamente explicitada em, sendo que 2,9 bilhões delas fazem isso pelo smartphone, lá no parágrafo 1. Essa palavra isso aqui, ela está se referindo a quê? Então, os mesmos dois S's de isso são os mesmos dois S's de passado. Então, ela está se referindo a algo que foi dito anteriormente. Vamos voltar aqui, então. Olha ela aqui, ó, vamos ver. Ao redor do mundo, cerca de 4 bilhões de pessoas usam a rede mundial, sendo que 2,9 bilhões delas fazem isso pelo smartphone. O que elas fazem pelo smartphone? Usar a rede mundial. E aqui na questão está falando o quê? Só rede mundial? Não, aqui está se referindo ao uso da rede mundial. Então já vem na primeira alternativa, examinador um pouco capcioso. Se você não estiver atenção, aí você vai falar assim, 2,9 bilhões delas fazem isso, fazem a rede mundial? Não. Eles fazem é o que, como fala lá no texto, usar a rede mundial, correto? Uma palavra muda tudo. Ela é importante lá no parágrafo 3, vamos lá para ver. O que fala aqui? Ela é importante, então temos de ler o que vem antes. Ainda assim, mesmo diante de tamanha exposição, essa é uma discussão que precisa ser feita. Ela é importante. O que é importante? Ela o quê? Então aqui nós observamos o quê? Uma discussão que precisa ser feita. Observe para você ver. Ainda assim, mesmo diante de tamanha exposição, essa é uma discussão que precisa ser feita. Ela é importante. Ela o quê? A discussão. E lá na alternativa está falando que a exposição não é discussão. Isso porque, embora muitas pessoas não saibam, a maioria das redes sociais prevê que a partir do momento, isso está se referindo a redes sociais lá no parágrafo 7, olhe ele aqui. Vamos ver? Se considerarmos a atmosfera das redes sociais, muito possivelmente não. Isso porque, embora muitas pessoas não saibam, a maioria das redes sociais prevê que a partir do momento. Só por este parágrafo aqui não deu. Nós vamos ter de ler um pouco, voltar um pouco mais. Agora, a questão é, nós clientes estamos prontos e dispostos a definir o limite da privacidade digital?
o interesse maior é nosso. Esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor. Se ele assim quiser, o conteúdo é realmente do usuário? Aqui vem uma pergunta. Se considerarmos a atmosfera das redes sociais, não. Isso por quê? Isso o quê? O fato do conteúdo ser realmente do usuário. Então, esse isso aqui está se referindo a essa pergunta aqui. Está se referindo ao fato de dizer: o conteúdo é realmente do usuário? Ou então você poderia também observar: se considerarmos a atmosfera das redes sociais, aí poderia também, não é isso? E aqui na nossa alternativa vem falando redes sociais. Não, eu posso descartar aqui porque isso está se referindo a essa pergunta, ao fato do conteúdo ser realmente do usuário, ok? Ou então também a gente poderia estar levando em consideração a atmosfera das redes sociais e não somente as redes sociais. Mas se você voltar aqui, o mais coerente aqui para gabaritar a questão está relacionado a essa pergunta. A partir do momento em que um conteúdo é postado, ele faz parte da rede social, da rede, e não mais do usuário. Nem preciso voltar lá, por quê? A partir do momento em que um conteúdo é postado, o que faz parte? O conteúdo, não é isso? E aqui está falando momento. Não é momento, e sim é conteúdo, ok? Aí já ficou mais fácil. É fato que ela não é segura. Vamos ver se está se referindo à internet. Quando a gente observa aqui, é fato que ela não é segura. A questão, então, é como usá-la de maneira. E temos que voltar um pouquinho mais. Precisamos de consciência, senso crítico, responsabilidade e cuidado para levar a internet a outro nível. É fato que ela não é segura. Ela o quê? A internet. Nem precisava de voltar aqui, mas o ideal é que volte para você gabaritar com certeza a questão. No trecho, esse limite poderia ser dado. Nem vou voltar aqui porque ficou mais fácil. Esse poderia aqui, ele está em quê? No futuro do pretérito. Então, se é futuro do pretérito, ele vai indicar o quê? Uma possibilidade, não é isso? Vamos colocar aqui, ó. Uma possibilidade. Por exemplo, eu poderia falar, eu iria se eu tivesse dinheiro, por exemplo. Aí você observa aqui a presença do se também. Esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor. Se ele assim quiser, então você observa o quê? Esse poderia está indicando uma certeza, uma obrigação? Também não. Olha lá, certeza, dever, aqui você já elimina, porque dever e obrigação são sinônimos. Necessidade também você elimina. Olha aqui como ficou fácil esta questão. Muito fácil. Então aqui você observa o quê? Uma hipótese, é uma possibilidade de acontecer. Esse limite poderia ser dado, ele será ou não dado. Aí já facilita mais, futuro do pretérito vai indicar esta hipótese. Agora temos uma questão sobre concordância verbal. Muito interessante esta questão, gostei muito nesta prova do Banco do Brasil, mas não é uma questão difícil. Você observa aqui o quê? Que estes verbos estão acompanhados da palavra se. Observe todos eles aqui. Aí já facilitou um pouco mais para vocês. Vimos isso nas nossas aulas também aqui no canal do Mestre Mário. Então, trarei uma breve explicação sobre o se. Quando ele aparecer, como devemos fazer? Observe este exemplo. Alugam-se nos últimos anos muitos apartamentos menores. Primeira coisa, tem a partícula se, você vai circulá-la. A partir dali você vai identificar a transitividade do verbo. Eles alugam o quê? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, observe aqui, ó, VTD, ou um VTDI, verbo transitivo direto e indireto, este se será o quê? Uma partícula apassivadora. Essa partícula apassivadora vai indicar que o verbo vai concordar com o sujeito, como você pode ver aqui. Eles alugam o quê? Ainda coloquei aqui esse adjunto adverbial que está entre vírgula, ele pode ser retirado, porque pela ordem direta ele viria ao final da frase, mas ele pode vir intercalado ou então no início da frase. Aluga o quê? Muitos apartamentos. Muitos apartamentos aqui é o sujeito
paciente, correto? Mesmo estando depois do verbo, é o sujeito paciente, aquele que vai sofrer a ação de ser alugado. Aqui eu tenho uma frase em que, na voz passiva sintética, sintética nada mais vem do que de síntese. Então você está resumindo, a voz passiva resumida. Então, sempre que aparecer o verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto acompanhado do se, você vai observar o sujeito que está aqui depois do verbo e o verbo vai concordar com o sujeito. Não se fabrica o quê? Verbo transitivo direto. Alimento vai ser o quê? O complemento, o objeto direto. E neste caso aqui, porque esse objeto direto ele está no singular, não é isso? Então, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Então, o correto é não se fabrica. Observe o se aqui. Este se é uma partícula passivadora. Por que que aqui ele veio depois e aqui ele veio antes do verbo? Porque aqui nós temos um caso de próclise exigida pela palavra negativa. Você já sabe, se tem palavra de sentido negativo, você vai colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, correto? Mas se for um verbo transitivo, não se trata de quê? Verbo transitivo indireto. Se for um verbo intransitivo, um verbo transitivo que as bancas cobram muito, ou um verbo de ligação, ele fica, o verbo aqui, neste caso, ficará na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque essa partícula se aqui, ela é o índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer o quê? Que o sujeito será indeterminado, correto? Então, não dá para errar. Pense nisso aqui, lembre-se disso. Não se trata, mas eu tenho dificuldade em transitividade verbal, não sei se é um verbo transitivo direto ou indireto. Não importa, observe aqui, ó. Quer dizer, importa, mas você vai conseguir saber. Esse dia aqui, ele é o quê? Uma preposição. O verbo acompanhado de preposição é um verbo transitivo indireto. E o verbo mais cobrado aqui é o trata mesmo. Então, o correto é não se trata de boas ações. Ah, mas isso aqui não é um sujeito no plural? Não, acabei de falar que o sujeito será indeterminado. Sempre que for um índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado. Voltando então, agora nós já sabemos. Primeira coisa, tem um verbo acompanhado do se, identifica a transitividade verbal. Eles analisaram o que? Se é verbo transitivo direto, este se é uma partícula apassivadora. O verbo tem de concordar com o sujeito posposto. Observe, eles analisaram, aí vem o examinador que coloca esse adjunto adverbial intercalado, ou seja, você pode até retirá-lo, que aí facilita. Eles analisaram-se o comportamento. Aqui, olhe onde está o sujeito. Esse sujeito paciente aqui, ele está no singular. Se o sujeito está no singular, o verbo precisa de estar no singular. Então, o correto seria o quê? Analisou-se. Simples assim, você consegue resolver a questão com transitividade verbal. Eles constataram o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, aí eu já sei, isso aqui é uma partícula apassivadora. Inúmeras situações de dependência, aí você já vem aqui e já observa. Este sujeito aqui, vamos colocar aqui, este sujeito paciente, que é aquele que sofre a ação, ele está no quê? No plural. Se o sujeito está no plural, é aquele velho exemplo de vendem-se casas, correto? Então, casas está no plural, o verbo também precisa de estar no plural. Então, o correto aqui, constataram-se inúmeras, plural, o verbo também no plural, ok? Então, aqui está certinha a alternativa B. Nos serviços de ouvidoria das empresas de comunicação, atendem-se a reclamações. Primeira coisa, tem dúvida se é VTD ou VTI. Observe, tem a preposição, aqui você já sabe. Se tem uma preposição, aí nós já temos um verbo transitivo indireto, ou um verbo transitivo direto e indireto. Atende-se a quê? A reclamações. Então, se é verbo transitivo indireto, se é o quê? Um índice de indeterminação do sujeito. Se eu tenho índice de indeterminação do sujeito, o verbo é sempre usado na terceira pessoa do singular. Então, o correto aqui seria o quê? Atende-se a reclamações, correto?
Nas análises sobre privacidade dos usuários, atribuem-se corretamente aos aplicativos de conversa a maior responsabilidade. Eles atribuem o quê? A maior responsabilidade, vamos corrigir aqui, eles atribuem o quê? A maior responsabilidade pela situação. A maior responsabilidade é um objeto direto. Eles atribuem a maior responsabilidade a quê? Ou a quem? Aos aplicativos de conversa, objeto indireto. Lembre-se de que o objeto indireto ele vem acompanhado de preposição, aí já fica mais fácil. Então aqui eu tenho uma preposição. Então, aí eu já sei, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, que ele tem como complemento objeto direto e objeto indireto. Na minha explicação eu disse, se eu tenho um verbo transitivo direto ou indireto, este si será o quê? Uma partícula apassivadora. Sendo assim, o verbo vai concordar com o sujeito, com o objeto direto. Então, aqui o correto seria o quê? Atribui-se corretamente. Então, o verbo teria de estar no singular. Porque se o sujeito paciente está no singular, o verbo também precisa de estar no singular. Até aqui está tranquilo? Conseguiu resolver, compreender? Com base em dados estatísticos, estimam-se que apareceu o que? Você já vai vir aqui colocar o isso. As bancas estão gostando muito de cobrar essas orações substantivas dentro de pontuação e também dentro de concordância. Estima-se que os jovens sejam os maiores responsáveis pela navegação nas redes sociais. Então, estima-se isso. Eu falo isso são? Não, eu falo isso é estimado se eu colocar na voz passiva analítica. Então, isso é, o verbo precisa de estar no singular. Então, o correto é o quê? Estima-se, ok? Muita atenção quando estiver fazendo. Encontrou o quê? Observe se eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva, ok? Oração subordinada substantiva, subjetiva, que é aquela que vai exercer a função de sujeito. Assim já ajuda muito. Então vamos lá, questões contemplando o verbo. A forma verbal em destaque está em desacordo. Venha aqui e circule, porque eu preciso daquela que está errada de acordo com a norma padrão. Se a literatura condissesse, será que condissesse está correto? Então já observe aqui. Apareceu o se, fique atento, porque aqui está no modo subjuntivo. É o modo que as bancas mais cobram. Agora nós temos aqui, condissesse é do verbo condizer. É quase uma matemática para resolver questões sobre verbos. Condizer, será que é um verbo derivado de qual? De dizer. Como você vai saber? Conjugue no presente do indicativo. Então, eu digo, eu condigo. Então, está ok. É verbo derivado. Se é verbo derivado, vai ter a mesma conjugação do seu verbo de origem. Então, eu falaria se ele dissesse a verdade. Se ele dissesse, se ele, vou colocar aqui abaixo, se ele dissesse, então se ele condissesse. Então, está corretinha aqui a letra A e eu preciso de uma que esteja errada. A imprensa medeia. E medeia, será que seria medeia? Será que poderia falar media? Aqui eu tenho os verbos do Mário. Você já ouviu falar nos verbos do Mário, não já? São os verbos terminados em iar. Mediar, depois vem o quê? Ansiar, remediar. Muito importante você memorizá-los. Lembre-se do mestre Mário. Incendiar e odiar. Os verbos Mário. Eles terão a mesma conjugação. Aí você vai se lembrar daquele que a gente usa mais, incendeia, tem uma música que fala incendeia, então se é incendeia, é medeia, é anseia, é odeia. E mais fácil ainda, odiar, eu não falo, eu odio você, eu falo o quê? Eu odeio você, eu incendeio, eu remedeio, eu anseio, eu medeio. Muito importante se lembrar dos verbos do Mário. Então, a imprensa eu falaria o quê? A imprensa odeia, a imprensa incendeia com perguntas, polêmicas. Então, se é odeia, é medeia. Está correta essa frase, eu preciso da errada. Espera-se que as crianças adiram. Adiram é do verbo aderir. Então, eu falo que quando eu vou conjugar, eu adiro
Aí, olha, observe o que aqui, esse aqui, de novo, modo subjuntivo, que eu estude, que eu ame, que eu fale. Então, aqui está no modo subjuntivo. Então, que as crianças adiram. Então, qual que seria o jeito correto lá no modo subjuntivo, no presente? Vou colocar até o que aqui também. Que eu adira, que tu adiras, que ele adira e que elas adiram. Então, aqui está correto, eu preciso do errado. Quando eu estava na escola, sempre punha. Eu punha, tu punhas, ele punha. Então, tá certinho aqui também. Isso aqui é do verbo por. Se requiséssemos, e agora? Requiséssemos é do verbo requerer. Aí você já vem e fala, será que é verbo derivado? Então, eu vou conjugar lá no presente do indicativo. Eu falo o quê? Eu quero e eu, já vamos conjugar o requerer, e eu requeiro. Esse verbo é muito interessante. E no passado, por exemplo, vai ficar requereu. Então, ele requereu os documentos. Anote aí no seu caderno que esse verbo é muito comum ser cobrado. Então, se eu, como está escrito aqui, ó, se requiséssemos, vamos por etapa. Então, é do verbo requerer. Se eu falo lá no modo, no indicativo, no presente, eu falo eu quero e eu requeiro, não é verbo derivado. Para ser verbo derivado, tem de ter a mesma terminação aí. Para que fosse derivado, o verbo requerer fosse derivado do verbo querer, tinha que ser eu requero. E não é eu requero, é eu requeiro. Então, não é verbo derivado, nós temos que conjugar normalmente. Então, já de requerer, então, se nós requerêssemos. Não é isso? Nada de requiséssemos, porque ele não é verbo derivado. Então, aqui está errado e é o que pede a questão, aquela que está em desacordo com a norma padrão. Memorize o verbo requerer. Então, se requerêssemos, nada de requiséssemos, porque ele não é derivado do verbo querer. No trecho, é um fator que impede a mobilidade urbana. O verbo que expressa o sentido contrário, então é importante você vir e circular, contrário ao da palavra. Contrário é o quê? Antônimo. Qual é o antônimo do verbo impedir? Fechar? Se ele impediu a rua, ele fechou. Não, aqui é sinônimo. Prender são significados diferentes. Nada de antônimo. Memorize que esse significado diferente não é antônimo. Se ele impediu a fuga, ele facilitou. Então, certinho. Olha aqui. Isso aqui é um antônimo. O homem impediu a fuga, ele facilitou a fuga. Atrapalhar e interromper seriam sinônimos. A frase em que a palavra destacada está flexionada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Olha o se aqui de novo. Então, se tem se, você já pega e já escreve. Está no modo subjuntivo. Agora, o correto seria se você ver ou se você vir. Qual é o correto? Aí vou deixar uma dica aqui, ó. Lá no modo subjuntivo, o verbo ver, nós temos os verbos ver e vir. No modo subjuntivo, o ver vira vi. E o vi vira o quê? Vier. Memorize isso daqui. Ver vira vi vira vier. Então, se você... é o verbo ver, então vira vi. Então, o correto seria o quê? Se você vir, seria o correto. Então, já descarto a alternativa A. Memorizou? Muito importante esses verbos ver e vir que as bancas cobram muito. Para comunicar a seus acionistas o resultado financeiro semestral, o relatório abrangeu. E agora eu poderia falar que ele abrangeu certinho. Aqui é de qual verbo? Pediu a alternativa correta, não é isso? Então, eu falo eu abrangi, vou colocar aqui. Eu abrangi, ele abrangeu. Então, está certinho. Um verbo não muito utilizado, mas está correto aqui. Se, olha o se de novo. Olha o quando, aí já é modo subjuntivo. Só corrigindo aqui, apareceu o se, o quando, fique atento. Então, já vem aqui e escreva modo subjuntivo. Agora, obterem, se os moradores obterem ou obtiverem, aí você vem aqui, é do verbo obter. Será que ele é um verbo derivado do verbo ter?
eu tenho, eu obtenho. Opa, então é derivado. Agora, lá no modo subjuntivo, pretérito imperfeito, se os moradores terem lâmpadas, não, se os moradores tiverem. Ah, então, se é tiverem, o correto vai ser o quê? Obtiverem, se os moradores obtiverem lâmpadas modernas. Quando o Congresso propor, então, quando ele, aqui é vamos pegar o verbo por. Então, eu falo o quê? Eu ponho, eu proponho. Então, se já dá a mesma coisa, então o verbo propor é derivado do verbo por. Então, quando o Congresso por ou quando o Congresso puser, quando ele puser, que é o correto. Se é puser e propor é derivado de por, então vai ser o quê? Propuser, que fica correto. Então, correto é quando o Congresso propuser. O governo interviu na fabricação. Interviu é o verbo intervir. Vamos já anotar aqui. Intervir é um verbo derivado do verbo vir. Ele veio, ele interveio. Então, é verbo derivado. Se é verbo derivado, ele vai ter a mesma conjugação de qual verbo? Do verbo vir. Se for vir, eu falo assim, o governo veio com desculpas. O governo interveio. As bancas colocam muito, mas quem estuda já sabe que a maneira correta é interveio e não interviu, porque ele veio, se ele veio, não é do verbo vir. Então, eu tenho o verbo vir, eu falo o homem veio, o homem interveio. O verbo em destaque está conjugado de acordo com a norma padrão. Pegue o elevador, por favor. Aqui eu já tenho qual é o modo. O modo imperativo. O que é o modo imperativo? Que nos remete ao imperador. É aquele que dá uma ordem, uma sugestão, uma dica, tudo isso lá na receita de bolo, misture, faça. Aí o que você tem de observar? Primeira coisa, identifique a terminação do verbo, ele é pegar. Lá no modo imperativo, imperativo afirmativo, quando estiver falando diretamente com você, da primeira conjugação vai virar é. E se for da segunda conjugação, vamos colocar aqui, ó, beber e dividir. Eu falo o quê? Aí já vai virar o A. Vai ter a terminação A. Vamos simplificar. Pegar, estudar, amar. Eu falo o quê? Ame mais, não é isso? Então, é da primeira conjugação terminada em A, lá no imperativo afirmativo vai virar o quê? Quando estiver falando com você, diretamente com você. Então, pegue você o outro elevador. E se for da segunda e terceira conjugações, vai virar A. Por exemplo, eu vou falar o quê? Beba água. Parta o bolo, divida o dinheiro. Então, aí, isso aqui também fica uma dica. Modo imperativo, primeira conjugação, o A vira E e o E e I viram A. Então, aqui, pegue o outro elevador. Certinho, a letra A está correta, ok? Porque está no imperativo afirmativo. Gente, não existe esteja e não existe seja. Que você seja feliz é mentira. Não existe esteja e nem seja. Então, é seja sempre, esteja sempre aqui. Será muito bom se, olha o se de novo, apareceu o se, você já vai observar. Se você puser, então é se você propuser. Verbo derivado, eu ponho, eu proponho. Então, descarto aqui também. Gostaríamos de que você, aí já pego aqui, de que você visse, então é do verbo ver. O ver vira vi. E o vi, que é do verbo vir, vira o quê? Vier. Mas nesse caso aqui é do verbo ver, não é isso? Então é vi. Então eu gostaria que você visse esse filme. Não difícil, mas requer muita atenção. Flexionado na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, o verbo fazer assume forma irregular. Então, ele aqui é o que? Um verbo irregular. Verbo irregular é aquele que altera, vamos pegar aqui, por exemplo, amar. Aí eu falo o quê? Eu amo, tu amas, ele ama, vou colocar aqui. Ele ama, nós amamos. Então, você observa que aqui eu tenho um verbo regular.
Por quê? É aquele verbo em que o radical não altera, continua o mesmo radical. Só mudam as desinências, as terminações. E já o verbo fazer, que tenho aqui, é um verbo irregular, porque eu falo o quê? Eu faço. Aí você observa, ele faz. Olha aqui, então já houve alteração aqui no radical. Isso é um verbo irregular. Qual é o outro verbo irregular? Eu dependo, eu domino. Aqui mudou o radical? Não, eu domino, tu dominas. Medir, eu medo? Não, eu meço. Então mudou o radical. Então já achei que é a alternativa C. Pensar, eu penso, tu pensas, ele pensa. Eu devo, tu deves, ele deve. Aqui não muda o radical. Questão interessante para o cargo de técnico bancário. Mudou o radical, verbo irregular. Questão de nível superior, sempre trago uma, porque sua prova será mais difícil. A forma verbal destacada está empregada de maneira correta em. Olha aqui, apareceu o se, você já vem aqui e escreve modo subjuntivo. Aí nós temos aqui, ó, se os governantes verem ou virem o prejuízo, aqui é do verbo ver. O mestre Mário falou que o ver vira vi. Então o correto aqui é se eles virem. Então já descarto aqui. A construção de novas hidrelétricas dependia de que as verbas se mantessem. Aí eu pego aqui, mantessem é do verbo manter. Aqui eu tenho o verbo ter. Eu falo eu tenho, eu mantenho. Então, opa, verbo derivado. Eu falo o quê? Se elas tessem, não. Eu falo se elas tivessem. Se elas tivessem, eu falo o quê? Se elas mantivessem. As variações do clima não afetariam o meio ambiente se a população aqui você já vem e escreve o verbo intervir, não é isso? Intervir, será que ele é derivado do verbo vir? Eu intervenho, vou colocar aqui lá no presente do indicativo. Eu intervenho e eu venho. Então é verbo derivado. Então eu falo o quê? Aí já tem que observar, aqui é a mesma coisa se fosse o verbo vir. O que eu disse antes? O ver vira vi e o vi vira vier. Então, o correto aqui é se a população interviesse certinho a letra C. Conseguiu compreender? Se é do verbo vir, vai virar vier lá no modo subjuntivo. Olha aqui, já vem aqui, apareceu o se, já coloque subjuntivo. Todos ansiam, falei ainda há pouco nos meus verbos, os verbos do Mário, não é isso? Então, olha ele aqui, o verbo ansiar é um verbo do Mário. Ele é a mesma conjugação do verbo odiar. Então, eu falo o quê? Todos odiam? Não, todos odeiam. Aí ficou fácil, se todos odeiam, todos anseiam. Então, descartei. Um grupo de pesquisadores entreveu a possibilidade de prejuízos. E aí, esse verbo aqui é do verbo entrever. Ver, não é isso? Será que ele é um verbo derivado do verbo ver? Então, eu falo o quê? Eu entrevejo e eu vejo. Opa, verbo derivado. Se é verbo derivado, já ficou fácil. Eu vou falar o quê? Um grupo de pesquisadores vê ou não? Um grupo de pesquisadores viu. Se é viu, o correto é entreviu. Show de bola, e aqui está errado. Bem tranquilo. Consegue gabaritar as questões e uma questão de nível superior que exige um pouco mais. Muita atenção e bons estudos. Primeira questão, escriturário do Banco do Brasil, questão de nível médio, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o uso do acento grave indicativo da crase, que nada mais é do que a crase. A crase é obrigatória quando? Então é interessante você se lembrar. Falou que a crase é obrigatória, lembre-se dos casos facultativos. Vamos colocar aqui. É facultativo o uso da crase. Quando que as bancas mais cobram depois da palavra até e principalmente antes dos pronomes possessivos. Nossa, minha, nossas, minhas. Então, isso aqui é o uso da crase facultativo. Você pode usar e pode não usar, sua também. Mas aqui pede em qual delas é obrigatório o uso da crase. Vamos ver.
Os pais inseguros na sua tarefa de educar não percebem que falta limites e superproteção, não percebem que falta de limites e superproteção comprometem a formação. Gente, se tem um verbo aí, você já vai falar assim, ó, antes de verbo não posso usar crase. Mas se o verbo vier antes da palavra que deveria estar usando crase, depois dela que deveria ou não usar, o que você fará? Identifique a transitividade verbal da palavra, do verbo. Eles comprometeram o quê? A formação dos filhos. Se é um verbo transitivo direto, depois de verbo transitivo direto, você não usa crase. Ah, mas eu poderia substituir por uma masculina? Sim. Eles comprometeram o ato de formar. Deu o, não tem crase. Se der ao, aí você vai usar crase, certo? Então, aqui não é obrigatório, então descartei. A indisciplina nas salas de aulas aumentou a partir, gente, as bancas colocam, porque tem muita gente que não sabe que eu não uso crase antes de verbo. A palavra a partir aqui não tem crase, embora você veja algumas vezes por aí. A atenção e a motivação são condições que levam a pessoa a pensar. E você vai falar assim, olha, outro dia eu vi que levar exigia crase. O verbo em determinada frase, oração, ele pode ser um verbo transitivo direto, um verbo intransitivo, um verbo transitivo indireto, por exemplo. Ou melhor, ele pode ser um verbo transitivo direto e indireto, ou um verbo transitivo indireto. Aqui vem logo depois, eles levam quem? A pessoa. A pessoa que é o quê? Objeto direto. Então, o verbo levar aqui ele é verbo transitivo direto. Se eu tenho um objeto direto, é aquele que não vem acompanhado por preposição. Então, aqui não pode ter crase. Agora, se eu disser, o estudo leva à glória. E agora? Tem crase ou não tem? Se leva a algum lugar, a alguma coisa. Então, leva a mais o a de glória, aí vai dar a com acento indicativo de crase. O estudo leva à glória. Agora, onde está isso daqui? Olha aqui, que leva alguém a alguma coisa, a fazer algo. Leva a pessoa a pensar. Esse a pensar aqui, aqui sim, olha a preposição aqui. E você já sabe, para usar crase, o termo anterior tem que pedir a preposição, como o verbo leva aqui acima. Então, neste caso aqui, não terá crase. As famílias e as escolas encontram-se na atualidade jovens, palavra masculina, você não usa crase. Mesmo que fosse aqui, vamos colocar aqui as meninas, frente a meninas, se eu tenho a crase aqui no singular e a palavra seguinte está no plural, mesmo sendo feminina, você não usa crase, ok? Então não poderia. Então a letra E tem que ser a correta. Por quê? As escolas chegaram, se chega a algum lugar ou a alguma coisa, mas o a de a etapa, aí deu crase. Por isso, o que eu quero chamar a atenção aqui? Regência do verbo chegar. Chegar é um verbo transitivo indireto. Quem chega, chega a alguma coisa. Então, chega a etapa. Então, aqui, obrigatoriamente, tem de ter a crase. O acento indicativo da crase é obrigatório aqui. Tem de ter. Então, por isso que a letra E está correta. Está gostando da aula? Deixe nos comentários, inscreva-se no canal também, aqui você vai ter o edital completo. Vou estudar com você todos os assuntos para o concurso do Banco do Brasil. Em qual das alterações feitas em ainda fiel à boa técnica, o emprego da crase não está? Circule aqui, senão você vem aqui e fala, mas aqui a crase está correta. Puf, marcou a letra A e onde você foi parar? Fora do Banco do Brasil. Você vai continuar na fila. Porque você não vai passar, porque errou a questão sobre crase, que é um assunto extremamente fácil. Então, ainda fiel. Quem é fiel, aí você vai falar assim, mas quem é fiel aqui. Aqui não está perguntando se a crase está correta, aqui falou o quê? Em qual das alterações feitas nesta frase, ou seja, aqui ela está correta. E a alteração não vai estar de acordo com a norma padrão, ou seja, estará errada. Por que tem crase aqui? Porque se você é fiel a alguém ou a alguma coisa. Ele é fiel à esposa, tem crase. Por quê? O adjetivo aqui, esse nome, ele pede a preposição a
mais o A de esposa, fiel à esposa, fiel ao marido. Ainda fiel, se é fiel, você já sabe. Vamos colocar o A, vamos colocar o A, vamos colocar o A aqui, que já vai ficar mais fácil. Vai exigir, fiel tem de ter a preposição A. Quando aparece aquela, vai ter crase? Sim, porque senão eu falaria fiel a aquela, não. Eu venho aqui e coloco crase. Crase não é a junção dos dois As, olha aqui. Então, fiel a aquela, aqui está correto. E lá tem que ser uma que não está. Fiel a toda. E agora? Nós utilizaríamos a crase aqui, fiel ao... Eu falaria fiel ao todo técnico ou fiel a toda técnica? Eu falaria fiel a toda técnica. Vou simplificar aqui. Aqui eu tenho um pronome indefinido. As bancas adoram colocar os pronomes indefinidos. Toda, certa, alguma, qualquer, que as bancas cobram muito também. Então, fique atento. Você precisa saber identificar um pronome indefinido. Então, neste caso aqui, não vou usar a crase. Por quê? Porque eu não uso crase antes de pronome indefinido. Então, a letra B que está correta, porque do jeito que escreveu aqui está errado. Ainda fiel à sua técnica. E agora ele é fiel a... Eu poderia falar assim, ó, a sua, sim. Porque aqui eu tenho, que já falei com vocês no início da aula, eu tenho um pronome, vamos colocar aqui o pronome possessivo, aquele pronome que indica posse, meu, sua, minha, nossa. Então, a crase antes dos pronomes possessivos, ela é facultativa. Crase antes de pronomes possessivos, ela é facultativa. Você pode usar e pode não usar. Então, usou, não está errado. Não usou, não está errado. Ainda fiel, se é fiel é alguma coisa, mas o ad é a velha. Então, aí deu crase. Então, neste caso está correto. Se é fiel, do mesmo jeito, fiel a alguma coisa, mas o ad é a técnica. Então, aqui também tem de ter crase. Então, o correto é a técnica. Então, a única que ficou errada aqui é a letra B. Show de bola, essa daqui. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, olha aqui, onde a crase é obrigatória. A falta de transporte coletivo traz problemas para as pessoas. Eles trazem, melhor, a falta traz problemas para quem? Para as pessoas. Será que é obrigatório usar crase? Não, olha o para que já é preposição. Então, não vou ter duas preposições. Então, depois das preposições aqui, eu não vou usar crase, exceto a né? Por quê? O que é crase? É a junção da preposição a mais o artigo feminino a. Esse a aqui é preposição. Aí você já tem uma outra preposição, você vai usar mais outra preposição, aí não vai dar certo. Para as pessoas, não. Então, aqui do jeito que fez, está correto. E pediu para marcar o quê? Onde o acento de crase é obrigatório. Em qual dessas alternativas aqui terá de usar a crase? Na letra A não terá. O primeiro é, gente, verbo. Vai fazer na sua prova para o Banco do Brasil, terá sim questão sobre crase, aí você vai lá e observa o quê? Se tem um verbo aqui, você não usa crase. Se tiver uma palavra masculina, também não apareceu. Vamos ver aqui, ó, a ser ocupados, verbo de novo, aí você já descarta, não pode usar crase. O automóvel acabou por se confirmar como a forma. Eu falaria como ao ato de formar? Não, é como o. Aí você já sabe. Se tem crase, se o, aí você não usa crase. Se der ao, você usa crase. Agora, nesse caso aqui, tem algum termo, é muito importante você compreender. Para você usar crase, tem que ter o termo anterior que exija a preposição a. Vamos ver aqui, ó. O que é adequado é adequado. Essa roupa é adequada à situação atual. Se é adequado a alguma coisa, vai pedir a preposição a. Mas o a de as necessidades, aí você vai colocar as necessidades. Então, a letra E está correta. Para você usar crase, você sabe, o termo anterior tem de exigir a preposição a. E aqui não tem nenhum termo que exige a preposição a. Então, letra C está errada. A correta é a A. É a E. Assim como nas locuções a vapor,
e a bordo do texto também não há acento indicativo de crase, onde não haverá acento indicativo de crase nas passagens abaixo. Então, eu falo o vapor ou a vapor. Aqui, isso aqui é uma palavra masculina. Aqui também é uma palavra masculina. Então, eu não uso crase antes de palavra masculina. Eu sempre falo, se você usar crase antes de palavras masculinas, você vai andar a pé e comprar a prazo, porque você não vai passar no concurso. Então, prazo masculina, uma palavra masculina e pé também masculino. Você não vai, se você colocar, você vai comprar à vista. Aí sim, aqui já é uma locução. Então, você observa que essa palavra é uma locução feminina. Então, vamos lá. Angu à baiana. Onde, o que pede aqui no texto? Também não há acento indicativo de crase. Angu à baiana. É o mesmo caso aqui. Está subentendida a palavra moda. Vou pedir que pare o vídeo e resolva. B, C, D ou E. Resolveu? Acertou ou não? Gente, nem vou pestanejar mais. O guincho, palavra masculina, eu uso crase antes palavra masculina? Não, olha aqui. Em qual das letras aqui não há acento indicativo de crase? Guincho, palavra masculina, eu não uso. Ou seja, angu a baiana, você já ouviu falar em tutu a mineira? Tutu a mineira tem crase porque está subentendida a palavra moda. Então seria angu a moda mineira, angu a moda baiana, tutu a moda mineira. Peixe à moda da casa, olha aqui. Então aqui já tem, certo? Então aqui tem que ter. Obras à frente, também, olha aqui, outra locução feminina, tem que usar crase. À frente, à vista, à toa, à tona. Veio à tona, tem crase. Certo? Ele estava à toa. Aí também. Bem-vindo à Bahia. Tem de ter crase? Gente, aqui é bem simples, ó. Se pede o de, aí você fala assim, ó, vim de, aí você fala crase para quê? Vamos simplificar aqui. Bem-vindo à Bahia. Eu falo, fui à Bahia. Vamos começar aqui. Fui à Bahia. Tem crase ou não tem crase? Aí você vai se lembrar. De repente não está tão habituado com as aulas do mestre Mário aqui, que eu já deixo sempre essas dicas, aí você fala, eu vim de Bahia ou da Bahia? Vim da Bahia. Se deu da, crase a. Simples assim. Então, tem crase. Eu vim da Bahia, tem crase. Se deu de, crase para quê? Vim de, vamos falar aqui, eu fui a Brasília. Tem crase ou não? Fui a Brasília. Gostaria de saber se tem crase. Então, eu falaria o quê? Vim da Brasília ou vim de Brasília? Vim de. Então, vim de crase para quê? Não tem crase. Vim da crase a. Simples assim. Deu da, na hora que você fala vim, tem crase. Deu de, não tem crase. Então, a única que não poderia usar crase é a letra C.